Tema de hoje: o que existe entre o sonho e a realidade. Dia desses aqui na oração de sexta-noite, nós estávamos tratando sobre este assunto, sonhos. Algumas pessoas que estavam aqui expuseram os seus sonhos. Nós oramos, nós vimos algumas questões relacionadas a sonhos descritas na Bíblia, e isso me fez pensar um pouco mais, e a gente tratar desse assunto hoje. O que existe entre o sonho e a realidade? O que existe? Todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem sonhos. Segundo a Bíblia, a gente entende lendo a Bíblia, a vontade de Deus para nós, ela é depositada muitas vezes através de sonhos. Os sonhos alimentam a nossa esperança, a nossa vida. Quando você nasceu, Deus colocou sonhos no teu coração, no meu coração. Estes sonhos muitas vezes dirigem nossas vidas, nos levam a desejar aquilo que nós queremos alcançar nas nossas vidas. Quando você vê algo que tem a ver com você, provavelmente isso faz parte de um sonho de Deus para a tua vida. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários textos que falam de pessoas que sonharam. A Bíblia inclusive fala dos sonhos de Deus para conosco, dos pensamentos, desejos de Deus para conosco. E na Bíblia está cheio de gente que sonhou. Gente como José, por exemplo, que ele tinha alguns sonhos com 17 anos de idade, que às vezes parecia loucura. Os sonhos que José tinha, inclusive, levaram seus irmãos a ficar com raiva dele. Os irmãos de José tinham raiva dele por duas questões: porque o pai gostava mais dele do que dos outros 10, 11 irmãos, e porque José era um cara considerado sonhador. Os irmãos dele, um belo dia, quando José, amando de seu pai, vai procurá-los, quando os irmãos dele o avistam de longe, fala assim: lá vem aquele sonhador. Porque ele tinha sonhos, e alguns desses sonhos que ele tinha eram revelações de Deus. Por exemplo, José teve um dia um sonho de que o sol, a lua e 11 estrelas iriam se prostrar diante dele. E quando ele contou este sonho para o pai, e os irmãos ouviram, eles resmungaram: escuta, você acha que 11 são irmãos, sol, vamos falar que representa o pai, a lua representa a mãe, você acha que um dia nós vamos se prostrar diante de você? Você está ficando louco? Você é um sonhador doido. E se você ler a história, você vai ver que lá na frente, quando José se tornou governador do Egito, quando ele mandou trazer pai, mãe, toda a família, quando eles se chegaram diante de José e de Faraó, o costume da época era eles se dobrarem diante dos reis, diante das pessoas que tinham poder, e todos eles se dobraram diante de José, dizendo: eis aqui José, o governador do Egito. Mas para realizar o sonho de José, com 17 anos, com 30 anos, parte desse sonho começou a se realizar. Passaram-se 13 anos. Nesses 13 anos, como diria meu pai se fosse vivo, muita água passou embaixo da ponte. Resta saber se nós temos capacidade suficiente como cristãos de entender os sonhos de Deus e também os nossos sonhos e trabalharmos dentro deste sonho. Eu dei uma introdução aqui falando de José, mas na verdade eu gostaria de estudar com os irmãos sobre Josué e Calebe, principalmente sobre Calebe. 3 pontos quero ver com os irmãos nesta noite, nessa distância que existe entre o sonho e a realidade. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler juntos, livro de Josué, capítulo 14. Glória a Deus. Josué, capítulo 14, se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso.
Glória a Deus. A partir do versículo 6, existe um relato neste texto interessante. Josué 14, a partir do versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e você. Ele está conversando com Josué. Versículo 7: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. 8, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Aí Calebe fala para Josué: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Versículo 9: por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você, para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Versículo 10: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e isso foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Versículo 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. 12, ele fala para Josué: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião, 45 anos atrás, o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Versículo 13: então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Versículo 14: por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Só até aí. Irmão, se você ler esse texto, a primeira conclusão que eu chego é o seguinte: Calebe nunca desistiu dos seus sonhos. Nunca desistiu. Naquela época as pessoas viviam 100 e poucos anos. Talvez você diga: pastor, eu vou esperar 45 anos para acontecer alguma coisa na minha vida? Não. José foram 13. O que eu quero te chamar a atenção com este tema hoje, o que existe entre o sonho e a realidade? 3 pontos. Primeiro deles: para que você tenha uma forma, um jeito de viver e alcançar os seus objetivos, você e eu precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Já falei aqui várias vezes e eu insisto nessa tecla. Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. E isso é tão sério que na Bíblia, acompanhe aqui no telão, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz: não se amolde ao padrão do mundo, ou seja, não tem o molde do mundo, o mundo tem um molde, um jeito de viver, não se amolde ao padrão do mundo, não tem esse padrão mundano, tenha o padrão que veio dos céus. Nós estudamos sobre isso neste mês de março. Jesus disse: o reino dos céus é chegado a vós. Deus trouxe através de Cristo o reino dos céus. No reino dos céus, lá se fala diferente, se vive diferente e se pensa diferente. A mente é renovada, capacitada,
os olhos espirituais são abertos, aquilo que nós não víamos, nós começamos a enxergar, coisas que para nós eram corriqueiras, a gente começa a enxergar além disso. Ou seja, o ser espiritual que existe dentro de nós, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser tratado, ele precisa, como ele nasceu, ele precisa crescer. Por isso que Paulo fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. Ao contrário, ele diz, transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz o seguinte, transforme. Pastor, e como é que eu vou transformar o meu jeito de viver? Simples, se você ler a história de Caleb e de Josué, 12 espias foram lá vigiar ou espiar, a terra. Desses 12 espias, 10 voltaram com o mesmo modo de pensar que eles saíram do Egito. Porque lembre-se, eles saíram do Egito prósperos, ricos, saudáveis, com uma promessa de uma terra prometida. Não foi assim que eles saíram de lá? Sim ou não? Amém, tudo bem, boa noite, paz, vocês estão aqui? Foi assim que o povo saiu de lá? Saíram de lá livres, prósperos e saudáveis. Só que a mente deles ainda era mente de escravo. Porque no meio do caminho, eles olhavam para as dificuldades e reclamavam. Tinha fome, reclamava. Tinha sede, reclamava. Tinha que andar, reclamava. Tinha que fazer isso, reclamava. Aí Deus, através de Moisés, fala o seguinte, vai espiar a terra que eu vou dar para vocês. Eles foram lá espiar a terra, 12 caras. 2 tiveram a mente renovada. Eles olharam lá, eles tiveram a mesma visão que os outros tiveram. 12 caras. Eles olharam a terra, eles viram soldados de um exército gigante, eles viram cidades fortificadas, eles viram que lá a terra era boa, que mandava leite e mel, tanto que eles foram e pegaram lá um cacho de uva. Para você ter uma ideia, segundo a Bíblia, para eles trazerem um cacho de uva, precisou de 2 caras colocar numa madeira, um levar no ombro e o outro no outro ombro, de tão grande e pesada. Era uma terra próspera. A Bíblia fala isso. 10 caras, ou os 12, tiveram a mesma visão. 10 olharam para tudo aquilo de bom, só que eles focaram na coisa ruim. E o texto diz que esses 10, como o pastor Klaus aqui ministrando para os obreiros sábado passado, disse, eles trouxeram uma notícia tão ruim, que 10 pessoas, conseguiram contaminar a mente e a atitude de milhões. Porque quando você está do lado de gente que não tem a mente renovada, e é por isso que eu insisto aqui sempre nessa questão de comportamento cristão, quando você está do lado de gente que não tem a mente renovada, essa pessoa quando está na igreja, ela olha defeito, ela critica os outros, ela faz fofoca, ela mente. Agora, quando a pessoa tem a mente renovada, ela vê Deus agindo, ela vê Deus curando. Entra um pobre pecador, ela fala assim, graças a Deus que entrou um pobre pecador, que Deus alcance aquela vida. Ele vai trabalhar, ele fala assim, graças a Deus pelo meu trabalho. A porta fechou, ele fala, Deus fechou essa porta, mas Deus vai abrir uma melhor, porque eu tenho um Deus vivo e poderoso. Esse é o jeito de mente renovada. Eu não vou entrar no detalhe da história, porque quem lê Bíblia sabe. Josué e Caleb quase foram apedrejados junto de Moisés, Arão, por conta dessa informação. Agora, a palavra nos diz que por causa desse ato, Deus castigou de uma forma assim, eles ficaram 40 anos perambulando, igual caranguejo, andando para frente e para trás no deserto. A maior parte, de 20 anos para cima, morreu e não viu a terra prometida. Só 2, Josué e Caleb. Aí a visão de Caleb, espera um pouquinho, para pensar, modo de pensar diferente, mente renovada. Eu não penso que nem o mundo,
Eu penso que eu sou agora como um cidadão dos céus. A mente de Cristo, como Paulo diz, está na minha mente. Eu não olho mais para as coisas do mundo, eu olho agora para as coisas do céu, porque é lá que eu vou viver. Aqui eu estou momentaneamente, eu estou de passagem. Eu vou morar mesmo eternamente nos céus. Então eu não vou ficar olhando muito para isso. Eu vou focar na onde realmente eu vou morar. O texto diz que Caleb, ele chega em Josué e fala assim: Josué, você viu, a gente já entrou na terra prometida, conquistamos. Deus não falou que a gente ia conquistar? Conquistamos. Interessante que eles conquistaram todos os outros lugares primeiro para encaixar todo mundo. No final sobra os dois, e aí Caleb fala assim: Josué, lembra da promessa? Lembra que Moisés disse para mim e para você que se nós servíssemos a Deus com fidelidade, Deus ia honrar a nossa fé? Lembro, pois eu fui fiel com Deus até hoje. E agora eu quero entrar naquela terra. E não se preocupa não, porque naquela época, você lembra, nós éramos jovens, né? Eu tinha 40 anos. Hoje nós temos 85, mas você vê que eu estou forte. Eu vou pegar minha turma, eu vou lá e vou conquistar a terra e vou me estabelecer, cara. Beleza? Beleza. Vai lá. Josué disse que abençoou Caleb. E ele foi e tomou. E o final do texto você viu muito bem, que diz o seguinte: por causa da fidelidade de Caleb, Deus o honrou, Deus deu para ele aquele lugar que tinha prometido. Mas para acontecer este sonho, para acontecer essa palavra, essa promessa, demorou 45 anos. Provavelmente a maioria de nós hoje, nós estamos no Brasil tão acostumados com as coisas que vêm fáceis, que talvez a maioria de nós não conseguiria esperar 45 anos para receber a bênção de Deus. Mas entre o sonho e a realidade, existe um caminho a percorrer. O primeiro deles é mudar o jeito de pensar. De que jeito que José levantava na prisão todo dia? Ai, Deus, mais um dia nessa desgraça. Estou aqui, escravo, meu pai e minha mãe lá comendo, meus irmãos enchendo a pança, e eu aqui escravo. Cadê o Senhor Deus? É isso que está relatado no texto? O que diz o texto? José levantava de manhã, na prisão. Tudo que ele fazia, a Bíblia diz que Deus prosperava. Como é que pode, irmão, Deus prosperar, desculpa, trabalho dentro de prisão de um escravo? Só Deus para fazer isso. Mas a palavra diz que José tinha um modo de pensar assim: eu sei que Deus vai me tirar dessa, eu sei que Deus está comigo, vou fazer a minha parte, vou trabalhar, vou ser fiel ao Senhor. Eu sei que Deus de uma hora para outra vai fazer assim, ó, e a minha vida vai mudar. Eu tenho um Deus vivo, um Deus poderoso. José conseguiu a vitória. Caleb e Josué conseguiram também a grande vitória. Mas se você ler textos bíblicos, você vai encontrar muitos, principalmente no povo que saiu do Egito, que por não ter esse modo de pensar dos céus, sucumbiu pelo deserto. Por que muito crente hoje não vai para frente? Tem muitos sonhos, mas ele nunca deixa, as coisas parecem que nunca acontecem. Porque entre o sonho e a realidade tem um caminho a percorrer. E um deles é ter esse pensamento. Ter esse pensamento. Eu vou te citar algo aqui. Hoje eu comentei com o Ivan, na hora que a gente estava almoçando. Reencontrei um pastor, há muitos anos que eu não o via. E cumprimentei ele, a esposa e tal. E quando vim embora, eu comentei com o Ivan: esse pastor, conheci ele numa época assim, assado e tal. E ele sempre teve um sonho de ser pastor de uma igreja, de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer aquilo outro, de fazer aquilo outro. Mas nunca deu certo. E olha que ele tentou várias vezes. Eu falei para ele: sabe por quê, Ivan? Um dia, como amigo, eu conversei com esse pastor e falei para ele o seguinte:
No dia que você aprender a ser Josué, você vai chegar a ser Moisés. Porque ele queria ser Moisés. Só que para chegar a ser Moisés, você tem que ser Josué. O que é ser Josué? Sim, senhor, sou Moisés. Agora você vai lá e briga lá com aquela... Sim, senhor. Exército, vamos lá. Pois não, senhor. Que agora? Agora você vai lavar o banheiro lá. Sim, senhor, sou Moisés. E agora, sou Moisés, você vai ter que agora carregar aquele monte de pedra para lá. Sim, senhor, sou Moisés. A pessoa tem um sonho de ser líder, mas tem um caminho a percorrer. E eu disse isso para ele há muitos anos atrás. E eu reencontrei hoje, e ele está do mesmo jeito. Porque ele não aprendeu que entre o sonho e a realidade, você tem um caminho a percorrer. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 22 e 23, ele disse assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar. Você tem que pensar diferente. Você não pode viver pensando desse jeito, você tem que pensar diferente. Você não pode olhar só para a desgraça, você tem que olhar para as coisas boas da vida. Você não pode olhar só para a dificuldade, você tem que olhar para aquilo que Deus tem feito por você. E eu imagino Caleb, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 35 anos. Ele, Josué, nós estamos aqui juntos, vamos adorar a Deus. E agora a gente tem que guerrear contra aquela turma lá, mas vamos guerrear lá. Guerrearam, deram a casa para a turma. E agora? Agora a gente tem que guerrear sobre aquela outra cidade, a gente tem que conquistar, que eles foram lá e conquistaram. E 40 anos, e 42 anos, e 43 anos, ele lá firme. Eu sou fiel a Deus, porque eu tenho um Deus vivo e poderoso, e esse Deus prometeu que Ele ia me abençoar, e eu vou confiar na palavra dEle. 45 anos depois, ele entra na terra. Por quê? Porque no dia que ele foi espionar, ele tinha a mente que vinha dos céus, cheio de dificuldades. Mas quando ele olha para o povo, ele fala assim: se Deus achar graça de nós, e Deus gosta da gente, Deus ama a gente, Deus vai nos dar essa terra por herança. Meu irmão, coloca uma coisa na tua cabeça: os teus pensamentos, guarde isso. Quem controla os teus pensamentos é você. Vou repetir: quem controla os teus pensamentos é você. A Bíblia diz que o maligno, ele está ao nosso derredor, ele lança dardos inflamados. Esses dardos, às vezes, eles podem afetar a nossa mente espiritual e nos trazer pensamentos ruins, tipo assim: eu não vou conseguir, não vai dar certo, nunca vai acontecer isso na minha vida. E ele pode fazer isso. Mas a palavra, o antídoto, que é a palavra de Deus, e Paulo deu a dica para a igreja de Filipenses, ou para a igreja de Filipos, os Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo disse o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. E você pensa que foi fácil para Caleb, com 30 anos, ou com 80, 70 anos de idade? Com 70 anos de idade, você acha que o diabo não tentou colocar no coração de Caleb assim: Caleb, dançou, hein? Você tinha 40, agora você tem 70. E nada da promessa de Deus, hein? Acho que é melhor você desistir. Você pensa que esse pensamento não passou na cabeça de Caleb? Lógico que passou. Você pensa que Caleb levantava todo dia assim? Você pensa que ele não teve momentos de tristeza, momentos de dificuldade? Você acha que... Não, Caleb era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele tinha algo de diferente. Ele levantava de manhã, acreditando na promessa que Deus tinha feito para ele. Meu irmão, Deus fez promessa para mim e para você, está aqui contido nessa palavra. Resta eu acreditar,
resta eu pensar nelas de um jeito diferente, ou eu viver como muita gente vive. Ver a igreja, ouve a palavra, gosta, mas vai embora, o inimigo rouba a semente no caminho. Por isso que Paulo, servo de Deus, fantástico, né? Fantástico. Paulo, o cara está na prisão, com as costas ensanguentadas, corrente no pescoço, corrente nos braços, corrente nos pés, num calabouço. Ele tinha toda a razão para falar: Deus, eu só estava pregando o Evangelho, Deus. Não, a Bíblia diz que lá na prisão, Paulo e Silas, desse jeito, eles estavam cantando lá: glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Cantava essa música na época, não estou dando um exemplo, tá, irmão? Como ele poderia estar cantando: em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Corrente no pescoço, corrente nos braços, corrente nos pés. Diz que por volta de meia-noite dá aquele trovão, um terremoto que estremece tudo e cai as correntes dos pescoços, das pernas, dos braços. E o carcereiro, quando viu aquilo, quis se matar. Paulo falou: não, você não entendeu, Deus está aqui com a gente, Deus ama você. É por isso que ele está aqui. Diz que o carcereiro foi lá, passou remédio, água nas costas dele, levou para casa. Quer tomar banho? Toma banho e tal. Aí Paulo fala de Jesus, e toda a família do carcereiro é salva e batizada naquele tempo, naquela noite, no outro dia. Sabe por que aconteceu isso? Porque Paulo tinha a mente renovada. É por isso que ele escreve isso. Quando vem o pensamento mal, eu e você temos o poder que Deus nos deu de ou entender aquilo, como eu já cansei de falar aqui, repito. Por exemplo, tem gente que vai no médico. Aí o médico boi, né? Conhece o médico boi, né? Ele pega assim o resultado do exame e fala: Aí a pessoa: o que foi, doutor? Olha, tem uma notícia muito boa para te dar, não, viu? Você tem um câncer, é maligno, e pelo pouco de experiência que eu tenho, você não dura 6 meses. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que ouviram uma informação dessa, cristãos, que ouviram uma informação dessa e morreram com 3 meses. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que receberam uma informação dessa e estão vivendo até hoje. Que o modo dele de pensar é diferente. Se eu tiver que morrer, Deus sabe da hora. Eu não vou deixar de amá-lo, de adorá-lo e nem de viver a minha vida. Amém, irmãos? Modo diferente de pensar. Você acha que o diabo não está querendo colocar no teu coração pensamentos ruins? Domingo de manhã aqui, pastor Gilberto pregando, no final um homem veio aqui na frente e falou: Deus revelou para ele, se tem alguém aqui que está com desejo de se suicidar, vem aqui. O cara veio aqui e falou: sou eu, ora por mim. Você pensa que o diabo não está agindo no derredor, aí querendo tragar a nossa vida, levar para o inferno, para longe de Deus? Lógico que está, mas maior é aquele que está em nós. E quando você tem um pensamento bom, quando você tem um modo de pensar diferente, você vai para frente. O problema é que a gente é humano. E eu lembro do texto de Pedro, Mateus capítulo 14, versículo 30. O texto diz assim: mas quando ele, Pedro, reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Porque, meu irmão, se você parar para pensar nisso, é um negócio fantástico. Fantástico. O cara está dentro do barco, eles veem assim um fantasma. Um fantasma! Não, sou eu. Calma aí, gente, sou eu. Oh, Jesus! Aí Pedrão, impetuoso,
Se há o Senhor, manda-me ter contigo então, Senhor. Vem, Pedro. Aí Pedro olhando para Jesus, né? Aquele jeito de pensar do céu, tibluf, 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 tibluf. E aí Jesus, tudo bem? Aí vem o vento e vento, água, humano, não fica em cima da água, tibluf, afundou. Mudou o modo de pensar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele tinha o pensamento do céu, estava andando em cima da água. Quando ele mudou o jeito de pensar, ele afundou. Por que muito crente hoje afunda? Porque ele muda o jeito de pensar. Ele sai da igreja com uma palavra, não, agora vai, agora vai, agora vai. Quantas vezes eu já não vi isso de crente, pastor? Agora vai, pode contar comigo, agora eu vou. Olha, quando o senhor precisar, pode ter certeza, o que for preciso na igreja eu faço, agora vai. Passa uma semana, duas, um mês, cadê a pessoa? Uma dificuldade, um problema. Muda o modo de pensar assim, ó. Interessante da vida de Caleb é que ele não perdeu nunca o sonho. Ele nunca parou de sonhar. Ele trabalhava, ele era fiel, mas ele nunca parou de sonhar. Eu imagino que ele levantava de manhã assim no deserto, falou assim, vai chegar o dia, irmã Laide, vai chegar o dia de eu entrar naquela terra lá que eu vi, hein? Aquela terra era demais. Vai chegar o dia de eu entrar naquela terra. Mas como vai chegar? Porque eu tenho um Deus que me prometeu e Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Amém, irmãos? Nós precisamos de gente assim hoje que tem esse jeito de pensar. Você acaba se tornando aquilo que você pensa. Salomão escreveu sobre isso. Ele disse, assim como o homem se imagina, assim ele é. A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, acompanha aqui no telão. Diz o seguinte, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. E Ele está com a gente aqui hoje, é possível achá-lo, Ele está aqui. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Isaías disse, versículo 7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau abandone os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Ele insiste, ele diz, volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. 8, pois os meus pensamentos, Deus está falando através de Isaías, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Versículo 10, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come. Versículo 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Aleluia. E a palavra de Deus, segundo historiadores, tem mais de 8.000 promessas. Eu me lembro que uma vez atrás, aqui uns anos atrás, eu preguei aqui uma mensagem dizendo o seguinte: Deus, não me deixe pensar pequeno. A gente orou sobre isso, mas passaram-se anos e tem muita gente ainda que pensa pequeno. Veja a hora de morrer, está tão difícil. Também, né? Nasci no Brasil, tá porcaria de país. Segunda-feira passada, nós assumimos um leite, que a gente já entregava leite aqui há 12, 13 anos. A gente assumiu uma cota de leite da igreja de Zinco aqui em cima. Teve um problema lá, o governo falou com a gente, se a gente podia atender, trouxeram para cá. Só que na segunda-feira, o motorista, ele tem uma nota que diz assim, você tem que entregar 360 litros de leite no lugar tal. Como ele está tão acostumado há 12 anos trazer, ele chegou aqui, deixou a cota normal e foi embora. 8 horas da manhã tinha uma fila que ia da esquina até aqui. E, pasmem vocês, alguns crentes no meio. Essa porcaria desse governo. A porcaria dessas mulheres que demoram para entregar leite. Aí quando chegou a informação de que o leite só vinha meio-dia, Jesus amado. Eu falei para a Sueli, põe o celular no bolso, deixa ele ligado para gravar, porque se alguém falar alguma coisa, você grava para a gente ter depois prova.
E ela foi lá e falou e tal, a turma saiu xingando e falando e reclamando e tal. Aí tinha uma senhora que é vizinha, que veio aqui ajudar também, e ela estava conversando, ela falou para mim assim: pastor, como é que a gente resolve uma situação dessa? A pessoa está pegando leite, só porque teve um atraso, está reclamando. Eu falei: é fácil de resolver, irmã. É mesmo, pastor? É fácil. Se eu fosse o presidente do Brasil, eu pagava uma passagem para essa pessoa passar um mês na África. Eu pagava. Um mês na África, tomando água lá cheio de coisa morta, comendo carne moída. A carne moída deles lá é mais osso do que carne. Carne moída crocante, né? O cara... Tomar banho uma vez por semana, com água também, aquele negócio não tem energia elétrica. Dormir, ele vai dormir num negócio de madeira. Eu pagaria um mês para o cara passar lá. Ele ia voltar para o Brasil e falar assim: eu tenho que ficar 2 horas na fila para pegar 1 litro, 2 litros de leite para abençoar a minha vida. Graças a Deus. Porque esse é o mal das pessoas. Elas começam a ganhar algumas coisas, conquistar, elas começam já. A gente tem que parar com isso em nome de Jesus, irmãos. A gente tem que mudar o nosso modo de pensar. Graças a Deus que a gente nasceu num país abençoado como o Brasil. É que a gente vive um momento de política, de políticos terríveis. Mas eu tenho orado para Deus mudar isso. Aliás, é uma das questões entre o sonho e a realidade. Você precisa crer. Deus precisa, entre aspas, de gente que crê. Eu vou repetir. Deus, entre aspas, precisa de gente que crê. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, você crê mesmo em Deus? Eu não vou nem falar para você falar para ele assim: então por que você vive essa vida? Porque aí é muito pegar pesado, né? Mas se você crê mesmo em Deus... Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 7, ele disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Será que Jesus estava tirando um barato da turma quando ele falou isso aqui e foi registrado na Bíblia? Não, Jesus está dizendo o seguinte: se você crê, se você for fiel a Deus, Deus nunca vai te deixar na mão. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo escreveu o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por último, mas também muito necessário, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Caleb, ele devia de vez em quando ir lá e dar uma espiada assim, e olhar aquela terra lá. Poxa, essa terra aí Deus me prometeu, né? Mas também passou tanto tempo, né? Eu acho que Deus não vai dar essa terra para nós, porque os caras estão lá vivendo, curtindo, como se nada tivesse acontecido, né? Puxa vida, Deus acho que esqueceu de mim. Não. Modo de pensar: Deus é comigo, Deus está na minha vida. Segundo, eu creio, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Essa terra aí Deus falou que ia me dar e Ele vai me dar, eu creio. Terceiro e último ponto: o que existe entre o sonho e a realidade? Fidelidade. Precisamos ser fiel a Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, e Moisés está tratando com o povo, recebendo do Senhor e transmitindo para o povo, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, Deus disse: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, repito, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra,
Versículo 2: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Aí, se você continuar lendo Deuteronômio 28, vai falar sobre bênçãos e maldições. No final, Deus fala assim: se eu fosse vocês, eu escolhia a bênção. Se eu fosse vocês, mas eu não sou vocês, né? Você é você. Se você tiver uma mente renovada, se você acordar de manhã e falar assim: Deus, obrigado por mais um dia, e não acordar e falar assim: Deus, mais um dia, tem que trabalhar, trânsito, como eu falei aqui no domingo, né? Aí pegar o carro, lá no trânsito, desgraça de trânsito, mas está dentro do carro, às vezes tem até ar-condicionado. Pior é aquele que está no busão, igual sardinha, surfista lá, não é? Mas está reclamando. Chega no trabalho, esse trabalho aqui, se eu te falar, viu? Não, acorda de manhã, mente renovada. Obrigado, Deus, estou com saúde, dormi bem, graças a Deus. Vou trabalhar, Senhor, abre os caminhos em nome de Jesus. O caminho está fechado, glória a Deus, Senhor. O Senhor está me livrando de alguma coisa, né? Talvez o inimigo lá na frente tinha armado algo para mim se o caminho tivesse aberto, mas o Senhor deixou esse trânsito chegar aqui, né? Esse comício de gente, para me atrasar um pouquinho, porque o Senhor está me livrando. Obrigado, Senhor. Chegou no trabalho, glória a Deus, cheguei no trabalho. Vou trabalhar, bom dia, tudo bem? Bom dia. Você vai ouvir de pessoas assim: só se for para você. Não, para mim é bom dia, porque Deus está comigo, Ele anda comigo. Modo de pensar diferente. Escuta, mas você diz que é crente, você diz que é isso. Um amigo meu que tem posses, anos atrás, ele falou isso para mim. Ele falou assim: cara, eu não entendo, você fala que é cristão, você fala que tem Deus, só que você paga aluguel. Pô, cara, faz 25 anos que eu te conheço, 25 anos você está pagando aluguel, e você fala que tem Deus, e você fala que... Sim, eu tenho Deus, estou pagando aluguel, Deus está dando condição de pagar aluguel. Eu sei, Deus tem uma promessa para mim. Um dia eu vou ter minha casa. E eu louvo a Deus, irmãos. Eu esperei 28 anos. Talvez por causa de algumas burrice e decisão errada que eu tive na minha vida. Mas mesmo assim, depois de 21 anos, Deus abriu a porta. Financiamento veio. Deus abriu a porta. O financiamento veio. E o dia que eu pisei na casa assim, eu cheguei até a chorar. Falei: graças a Deus. Deus cumpriu a promessa dele. Tudo bem que ainda falta pagar os outros cômodos. A gente só pagou a sala, né? Que foi financiado em 30 anos, não é 25 anos. Mas, pelo menos, eu entro na casa, posso fazer o que eu quiser, mudar o que eu quiser. Porque Deus me deu. Ele disse que daria, Ele deu. Agora, se eu fosse como muitos, que vida desgraçada, isso aqui é uma porcaria, desistir. Muitos crentes ficaram pelo caminho. Muitos que saíram lá do Egito ficaram pelo caminho. Mas minha mente sempre foi renovada. Eu sempre tive um jeito de pensar diferente. Olho para a pessoa e procuro olhar o lado bom da vida dela. Porque se eu olhar os defeitos, é só eu olhar no espelho, eu vou encontrar um monte de defeito. Inclusive os meus cabelos, há 10 anos atrás já eram pretos, estou ficando brancos, né? Graças aos irmãos. Aleluia, essa igreja maravilhosa. Mas a verdade é que eu sempre procurei, eu confio na promessa de Deus. Deus fez uma promessa, Jesus disse: eu vou andar com você todo dia, toda hora. Eu creio que Jesus anda comigo. O que eu vou fazer? Pensar do jeito que Deus quer que eu pense. O que eu vou fazer? Continuar crendo. O que eu vou fazer? Sendo fiel a Deus. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, mesmo pagando aluguel, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, mesmo andando de ônibus, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, porque Tu és o Deus da minha vida. Irmãos, para encerrar, entre o sonho e a realidade, tem um caminho a ser percorrido. José foi bem sucedido nesse caminho. E ele foi preso, ele foi julgado sem merecer, ele foi condenado sem merecer. A mulher do chefe quis deitar com ele para não cometer um pecado sexual, ele saiu correndo seminu. Mas com 30 anos, 13 anos depois,
Um dia o texto diz que Deus se lembrou dele. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus para a gente são de alegria, são de uma vida abençoada. Caleb, 85 anos, ele pisa na terra. Imagine Paulo, o cara pisando na terra. Glória a Deus. Deus falou que ia me dar e deu. Deus é bom. Mas ele demorou 45 anos para chegar lá. Mas chegou, e a Bíblia diz que ele chegou a 110 anos. Ainda viveu lá mais 30 e poucos anos. Porque Deus abençoou a vida dele. Sabe por quê? Que ele pensava diferente. Ele tinha fé, cria no Senhor. E era fiel a Deus. Amém, irmãos? Para encerrar aqui, quem tem sonhos aqui na sua vida? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Quero orar com vocês. Aí você fala assim, pastor, como é que eu vou fazer? Será que no meu caso vai demorar 40 anos? Será que no meu caso vai demorar 13 anos? Eu não sei, meu irmão. Eu só sei uma coisa. Se você pensar diferente, se você ter muita fé no teu coração, fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você sabe que vai acontecer. E se você for fiel a Deus, Deus não vai se esquecer de você, Deus vai te abençoar. Amém? Crê nessa palavra? Amém. Fecha os teus olhos então, em nome de Jesus, vamos orar. Eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, nesta noite aqui. Talvez você esteja agora refletindo sobre sonhos que você já teve, atitudes que você já teve, e de repente você acabou matando alguns sonhos, se esquecendo de outros. Palavras, ministrações que você recebeu, Bíblia que você leu, alguns textos, e de repente nada disso aconteceu. Eu te aconselho hoje você chegar diante de, não de Josué, mas diante de Jesus. Aliás, Josué é um tipo de forma do nome Jesus. Te encorajo hoje aqui de olhos fechados a você falar com Jesus. Fala assim, Jesus, eu sei que eu acabei dando uma fraquejada aqui, uma fraquejada ali. Às vezes eu tentei resolver do meu jeito, não deu certo. Mas Jesus, eu estou aqui, estou firme, te amo. Quero continuar servindo ao Senhor, crendo que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai transformar a minha vida, o Senhor vai salvar a minha família, o Senhor vai, eu estou estudando, eu estou me esforçando, o Senhor vai me dar um emprego melhor, eu creio, meu salário vai aumentar. A crise existe, mas a crise existe para quem não está em Cristo, e eu estou em Ti, Jesus, Tu és o meu Deus. Então agora eu creio, eu estou aqui, eu quero me colocar diante do Senhor. Eu creio que se você fizer essa oração com muita fé hoje, se você começar a mudar o teu modo de pensar e falar hoje, até o final de 2018, começo de 2019, Deus ainda vai realizar coisas maravilhosas na tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Portanto, eu te encorajo de olhos fechados a você orar, a falar com Deus, abrir teu coração agora. Abrir o teu coração e falar com Jesus que está aqui nesta noite. E dizer, Senhor Jesus, estou aqui. Tu sabes da minha vida. Eu já pensei em desistir, eu já pensei em fraquejar, eu já pensei várias coisas, mas hoje eu entendi que eu tenho que pensar aquilo que produz no meu coração algo de bom. Eu comando os meus pensamentos, não é o diabo, sou eu que comando. E eu tenho hoje entendimento, segundo o livro de Isaías, que os teus pensamentos, Jesus, para mim são pensamentos totalmente diferentes dos meus, de vitórias, de bênçãos. Então eu quero viver isso, Senhor, hoje. A partir de hoje eu desejo que a minha vida seja assim. Eu me coloco diante do Senhor hoje. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Me ajuda, Senhor, a viver um novo tempo na minha vida. E eu quero viver esse novo tempo a partir de hoje. Pode demorar o tempo que for, Senhor. Eu vou confiar, eu vou crer, eu vou ser fiel a Ti. E eu sei que o Senhor está comigo. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Então eu te encorajo a você orar, a falar com Deus. Este é o momento, aproveite, Ele está aqui, em nome de Jesus.
Ah, Deus, em nome de Jesus, eu me uno aos irmãos em oração, porque eu creio que estás aqui, Jesus. Assim como o Senhor cumpriu na minha vida os sonhos que eu tinha, ó Deus, que eu creio que o Senhor vai cumprir na vida desses que estão aqui orando com fé. Tu és fiel, Senhor, a tua palavra, e aqueles que a cumprem, o Senhor abençoa. Não tem como o Senhor não abençoar. Portanto, Pai, que o Senhor possa aumentar a fé nos corações aqui nesta noite. Que o modo de pensar seja o modo de pensar dos céus. Que a gente, ó Deus, não fique pensando pequeno, que a gente pense como o Senhor pensa. Deus, como estudamos aqui anos atrás, não nos deixe pensar pequeno, ó Pai, em nome de Jesus. Que a gente, ó Deus, continue pensando, continue sonhando com coisas grandes que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Deus, que a nossa fé, a nossa crença no Senhor seja inabalável. Como diz a tua palavra, aqueles que confiam, que creem no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Que seja assim, Pai, a fé, a crença no coração desses irmãos, Pai. Em nome de Jesus também, que o Senhor nos permita, a nós todos, sermos fiéis a Ti, a fidelidade que temos para com o Senhor, Pai, sabedores de que o Senhor está conosco todo o tempo. Tu disseste, Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Alcança todos os que estão aqui, Espírito Santo, aquilo que eu não pude, que o Senhor fale, revele, mostre, capacite, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós te agradecemos, aleluia. Amém, 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 graças a Deus. Deus falou contigo, vamos aplaudir o que Ele merece? Ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus.